Boa tarde, pessoal, tudo bem? Ou boa noite, ou bom dia, ou qualquer hora que vocês estejam vendo esse vídeo. Eu vou, nesses próximos minutos, apresentar um pouquinho sobre a semana 2. Nós estamos na segunda semana de confinamento. Vou marcar aqui o tempo para esse vídeo não ficar muito longo. O que eu quero mostrar aqui para vocês são os princípios básicos das leis de Kirchhoff. Nessas aulas eu vou mostrar basicamente três exercícios, né? De como fazer uma aplicação dessa, sempre pensando em atividades práticas, né? Que você possa estar usando com seus alunos e tentando conceituar minimamente, né? Principalmente as ideias relacionadas aos geradores, receptores e baterias. E aí eu vou apresentar esses três exemplos que eu configurei para vocês e tem uma listinha de 5 exercícios que eu preparei para essas aulas, beleza? Vou desaparecer aqui da tela para começar a explicar aqui pelos slides, beleza? Basicamente, as leis de Kirchhoff elas vão relacionar malhas onde os circuitos eles não podem ser reduzidos, né? Coloquei até uma brincadeira aqui, um monte de fiação e a ideia é representar essa fiação complexa por um circuito como esse aqui da direita, beleza? Bom, são 5 tópicos que eu vou abordar aqui com vocês. O primeiro deles é explicando o que seria um circuito simples. Depois eu apresento um exemplo de aplicação da lei de Poulier. Apresento como que eu faço, né, para sair de um circuito complexo, chegar num circuito simples por meio do processo de redução. E depois eu passo alguns exemplos, circuitos irredutíveis, que são esses foco da aula aqui de agora, certo? As leis de Kirchhoff são duas e aí eu vou explorar ela também. Antes da gente começar a falar sobre circuitos e leis de Kirchhoff, é interessante ver a diferença entre o que seria o potencial elétrico, que está representado aqui nessa equaçãozinha com a letrinha U, o potencial elétrico, né, a diferença de potencial elétrico, e a força eletromotriz, que é a chamada FEM. Essa é uma diferença básica que vale a pena a gente citar. Dá uma pausa aí no vídeo e verifica toda a explicação que eu configurei aqui para vocês. E basicamente a ideia é diferenciar a força eletromotriz por essa letrinha E a diferença de potencial pela letrinha U, né? A diferença de potencial, peguei até um GIF aqui para explicar para vocês. Deixa eu colocar aqui. A diferença de potencial elétrico vem muito da ideia de armazenamento de energia. Então, fazendo uma analogia aqui com um exemplo de energia mecânica, né? Quando eu estou com uma pedra erguida no alto, né, de uma montanha, eu tenho muito potencial gravitacional, né? E quando ela tá aqui, a pedra está aqui no chão, eu tenho pouco potencial gravitacional. Então, o potencial gravitacional aumenta com o aumento da altura, né? Fazendo um paralelo para você entender o que seria a diferença de potencial elétrico, se a carga fosse essa pedra, quando a pedra ela está num potencial positivo, ela está num potencial aqui mais alto e ela vai encaminhar para o potencial mais baixo. Então, um deslocamento da carga exige um trabalho contrário ao movimento da carga, percebe? A carga elétrica, quando ela está aqui na parte superior, ela tem um maior potencial e aí ela cai aqui para um menor potencial. Para que esse deslocamento ocorra, faz necessário que eu tenha uma força eletromotriz. Por isso que a força eletromotriz ela é interpretada como a energia necessária para deslocamento de carga. Então, essa energia é chamada de força eletromotriz de maneira incorreta, né? Não é, na verdade, uma força, é, na verdade, uma energia que é medida em volts. E daí a diferença entre a letrinha E a letrinha U. O U seria o que você vai medir quando você tem um aparelho funcionando. A diferença de potencial medida em volts quando o aparelho ele está em funcionamento. Desligado, eu tenho apenas a força eletromotriz, que seria a força necessária para deslocamento de carga, né? No exemplo que eu vou explicar fica mais claro isso.
eu começo a minha fala aqui apresentando o que seria um circuito simples, né? O circuito simples seria aquele que apresenta apenas um caminho para a corrente. Você percebe que a lâmpada aqui está ligada num circuito série com um resistor, né? Esse resistor ele serve basicamente para proteção aqui da lâmpada. A corrente ela parte aqui mobilizada por uma força eletromotriz da bateria, passa pelo resistor, diminui sua intensidade, vai para a lâmpada e acende a lâmpada. Então ela faz um circuito único, né? Onde eu tenho uma só corrente percorrendo aqui o circuito. Do lado direito tem a representação de como esse circuito é apresentado e aqui eu tenho um circuito simples. Então o nosso objetivo para a redução é sempre chegar num circuito desse tipo. Eu pego vários resistores em paralelo e vou somando resistências até que tenha uma resistência única ou duas em série ali no circuito, certo? E o que seria a lei de Poulier? A lei de Poulier ela vai surgir quando eu estou olhando para dois objetos distintos. Eu estou olhando para dentro da bateria com a força eletromotriz mobilizando as cargas internamente. Então, por isso que toda bateria ela acaba aquecendo com o seu funcionamento. Eu tenho uma resistência interna na bateria que faz ela funcionar internamente, né? E eu tenho um resistor externo, né? A lei de Poulier ela vai ser aplicada a circuitos simples quando eu quero identificar correntes. E daí eu fiz aqui uma dedução dessa lei para vocês. Eu estou misturando aqui a primeira lei de Ohm, né? Com a equação do gerador aqui. E aí eu obtenho a lei de Poulier, que é essa aqui embaixo, né? I é igual a E dividido por R mais R'. Esse R maior seria uma resistência externa à bateria e o R pequeno seria uma resistência interna que a bateria ela acaba consumindo para mobilizar cargas, né? Então essa equação é a que representa a lei de Poulier. Vamos ver num exemplo como funciona isso? Um exemplo matemático. Imagina que eu tenho uma pilha de 1,5 V e aí internamente essa pilha possui uma resistência de 0,5 ohms. Então eu tenho uma resistência, né, que é interna da bateria, e eu tenho uma lâmpada que quer funcionar, a lâmpada tendo 2 ohms. Qual que seria a intensidade de corrente utilizando aí a lei de Poulier? Simples. Eu vou aplicar aqui a lei de Poulier, coloco, né, a força eletromotriz de 1,5 V na parte superior aqui da divisão e somo as duas resistências. 0,5 é a resistência interna e 2 é a resistência externa. E obtenho ali uma corrente que passa tanto pela bateria quanto pela lâmpada, certo? Basicamente é isso que você vai fazer quando você estiver usando a lei de Poulier. Você está olhando para uma bateria que tem um consumo interno para sua própria disponibilidade de cargas e também está olhando para um dispositivo conectado à bateria num circuito simples, certo? Uma segunda pergunta aqui que pode ser feita a respeito desse circuito é qual seria a energia dissipada pela lâmpada por 1 minuto, né? Então, se eu estou aqui com uma lâmpada de 2 ohms ligados a uma corrente de 0,6, basta aplicar aqui a lei de Ohm e você vai conseguir encontrar a energia, né? A energia dissipada é sempre aquela que passa num resistor específico. A pergunta aqui foi a dissipação pela lâmpada, né? Nós chegamos aqui a 43,2 joules, mas eu poderia perguntar também qual que seria a dissipação da própria bateria, né? Tem até um exercício que eu coloquei na lista questionando isso. Para fazer esse tipo de problema, você substituiria aqui o 2 pela resistência interna da bateria. Então você tem aqui 0,5 vezes 0,6 ao quadrado, né? 0,6 vezes 0,6. Deixa eu ver se deu certo. Peraí. 0,6 vezes 0,6 deu 0,36 vezes meio. Então, esse seria o valor da tensão. Vezes 60 segundos, a bateria ela dissiparia aproximadamente 11 joules em comparação com a própria lâmpada, né? Seria ali em torno de 4 vezes menos. Interessante, né, a relação aqui. Então, tanto a lâmpada quanto a bateria aquece por conta desse tráfego de cargas, né?
A lei de Poulier, ela vem matematicamente conferir isso aí para vocês. Bom, um segundo exemplo que eu dei aqui da lei de Poulier, e eu acho que eu vou acabar o vídeo por aqui, é um probleminha da FUVEST. Imagina uma situação onde eu tenha a seguinte configuração. Né? Eu tenho uma resistência interna de valor RO e uma força eletromotriz de valor E. Esse circuito ele vai ser ligado a uma lâmpada de 4 ohms. Na primeira vez que eu ligo esse circuito, eu não coloco a lâmpada. Então, quando eu ligo o circuito sem a lâmpada, eu tenho aqui uma medida de 12 volts. E aí, quando eu ligo a lâmpada, eu tenho uma medida de 10 volts. De modo que a razão entre a situação 1 e a situação 2 na tensão vai dar um valor de 1,2, né? Seria uma diferença de 20%. 20% a mais quando eu estou sem a lâmpada ligada. Feito isso, eu questiono qual que seria a resistência interna, né? É um exercício que também eu consigo fazer por meio da lei de Poulier, porque é um circuito simples, eu tenho apenas uma lâmpada e uma bateria ligada. E aí eu tenho que ficar de olho entre a resistência externa, que é a lâmpada de 4, e a resistência interna, que é a lâmpada da bateria. A lâmpada da bateria não, a resistência da bateria que eu vou tentar verificar a dissipação. Bom, fazendo aqui as passagens matemáticas, o que eu vou obter, dá uma pausa aí para ver com calma se você entendeu cada um dos passos, né? O que eu vou obter aqui de resultado vai ser uma resistência interna de 0,8, né? O que é característico da gente observar aqui nessa primeira parte da aula, né? Eu comentei um pouquinho sobre circuito simples e a lei de Poulier. O que eu queria que vocês prestassem atenção? Primeiro, a força eletromotriz, ela não é uma força, ela é, na verdade, uma energia medida em volts, assim como a diferença de potencial. Qual que é a diferença entre a FEM, que é a letrinha E, e a diferença de potencial, que é a letrinha U? A diferença de potencial eu vou ter quando tiver um circuito funcionando, certo? Quando tiver esse circuito ligado com uma lanterna, com uma lâmpada, com resistores, e aí eu vou ter uma diferença de potencial medida em volts. Agora, a força eletromotriz seria um transporte de cargas que está dentro da bateria. Então, é o consumo interno da bateria que eu estou chamando a atenção. E essas diferenças são importantes, para verificar a quantidade de baterias num circuito para que ele não superaqueça, e dois, para que eu consiga dimensionar as correntes de maneira eficiente para não superaquecer o sistema, né? Então, essa parte de geradores é fundamental para vocês entenderem o que seria o circuito simples e a aplicação da lei de Poulier. Eu tenho 2 exercícios que eu coloquei na lista a respeito desse conteúdo. O próximo vídeo que eu vou falar vai ser sobre redução de circuitos, como transformar um circuito complexo num circuito menor, tá bom? É isso.